Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez aqui com vocês para levarmos informações, notícias e opiniões sobre educação, que é a nossa principal estrela aqui. Você, que está nos vendo agora na TV, é o nosso convidado de honra, nosso convidado especial. É você que vai participar conosco aqui na telinha da TV, aí no Participe, trazendo a sua opinião, a sua pergunta, a sua experiência, aquilo que você quer colocar para a gente aqui, porque nós queremos que o mundo inteiro saiba o que se faz em educação no Brasil e em alguns outros países também de língua portuguesa. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai falar muito disso aqui, de educação em Angola, que é um país irmão nosso, de língua portuguesa, que está fazendo um trabalho espetacular também agora em termos de educação. E vamos também falar hoje, naturalmente, das andanças do professor Dirceu Moreira, né? Ele veio de Pernambuco, passou por Pernambuco, ficou uma semana lá, em cidades de médio porte pequenas, fazendo um trabalho também extraordinário. E não se esqueça, nós temos no Facebook o grupo Missão Educar. Entre lá, verifique, participe, se adicione, opine. Nós estamos esperando você no nosso Missão Educar no Facebook, ok? Então agora vamos apresentar naturalmente o nosso mentor educacional aqui, que é o professor Dirceu Moreira. Boa tarde, professor. Eu vou usar o termo que eu aprendi com o pessoal do Facebook lá de Angola. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver, e nos assistindo direto agora pelo programa Missão Educar, também depois no YouTube. E hoje, Serrano, mais do que nunca, nós temos essa oportunidade de estar estreando o programa com uma entrevista internacional do nosso amigo Abias, que se encontra já aqui com a gente, para mostrar que o objetivo mesmo do programa Missão Educar é que a estrela que brilha nesse programa é a educação. E todos aqueles que trabalham pelo engrandecimento dessa educação, em qualquer lugar, no Brasil, em qualquer parte do mundo. Verdade, professor. Inclusive a gente sabe, né, que a educação, ela é, na nossa opinião, e certamente também do nosso convidado, a melhor alavanca, a melhor arma, como já dizia Nelson Mandela, né? A melhor arma para se melhorar o mundo é a educação, não é verdade? Não tem nenhum país do mundo que tenha conseguido fazer uma mudança na sua estrutura, na sua história, que não tenha sido através da educação. Isso é praticamente impossível, mesmo porque se ele não fez através da educação, fez através da cultura, que é co-irmãs gêmeas e que andam pelo mesmo caminho, compartilham das mesmas coisas, uma alimenta a outra, né? Tá ouvindo aí, Chico Cabreira? Chico Cabreira, apresentador da TV, tem um programa sensacional sobre cultura aqui. Já falamos de trazer ele aqui. Vamos trazer você logo aqui, viu, Cabreira, para você falar tudo sobre cultura no nosso programa de educação, né, professor? Exatamente, porque, Serrano, assim, todos os lugares que eu tenho passado e visitado, há uma coisa que você nota de primeira instância, é interessante, que é a cultura. Só que às vezes você não pode ficar com o olhar só para a cultura, porque logo em seguida tem o olhar da educação. Mas quando você entra numa escola, primeiro que você vê a educação. E a educação, tudo que ela é feita, refere para a cultura. Então não dá para separar os dois. Agora, pode ser até que a cultura, pode ser se ela nasceu primeiro, né? Aqueles gêmeos que um nasce 5 minutos depois do outro. É mais ou menos isso. Bom, então, professor, eu dou ao senhor a honra de apresentar nosso convidado de hoje. Bom, Serrano, o nosso convidado de hoje, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pela uma conversa de Facebook, apresentado pelo meu amigo Benjamin Vambano, que é de Angola, também de Angola, e aqui nós temos hoje o prazer de receber aqui o colega que eu fiquei conhecendo lá, um bate-papo por telefone, bate-papo pela internet, o professor Abias, e que ele é um professor de matemática, mas você vê que ele tem uma matemática filosófica também. E que nós temos aqui, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. E nós gostaríamos de que os nossos professores no Brasil pudessem compartilhar um pouco da tua experiência em Angola, e mesmo porque você é um jovem, tá aí com 20 e poucos anos de idade, para mostrar também que um jovem, dentro de uma cultura jovem, de uma mudança jovem. Seja bem-vindo, professor Abias. Muito obrigado.
Muito obrigado mesmo. Vou começar saudando o pessoal todo que está nos assistindo ao Missão Educar. Vou garimpar um pouquinho daquilo que é nosso, que recebam os nossos cumprimentos conforme a hora do dia. Então é um prazer enorme estar nesse programa, estar aqui presencialmente a falar com uma grande figura da educação, no meu ponto de vista, que é o professor Dirceu, né, com quem eu já tive o prazer de muitas vezes interagir. Muito obrigado pelo convite. Espero que nós possamos, de alguma forma, atingir alguns objetivos em comuns, ajudar aí o ouvinte que está do outro lado nos assistindo. Isso. Vamos começar, professor, com uma primeira pergunta aí para você. É o seguinte. Angola, ela tem uma história da educação e uma história do seu povo, uma questão da cultura, mas é muito recente. Eles estão aí, digamos assim, ainda na pré-adolescência dessa efervescência para a educação. Como é que hoje se pode falar de educação em Angola, em Lubango, em Namibe, nas províncias, de um modo geral? Então, nós, quando começamos a caracterizar a educação em Angola, o pessoal todo que estuda, que entende de educação, a gente divide sempre em duas etapas: antes da independência e após a independência. Né? Antes da independência, porque nós ficamos 500 anos de colonização sobre o pessoal português. Né? Depois desses 500 anos, aí se desenvolveu um tipo de educação, né? Que a educação era um pouquinho segregativa, né? No sentido de que os autóctones, ou seja, os angolanos, não podiam avançar muito de classe, eles só podiam estudar até a 4ª classe. As escolas, a localização geográfica das escolas não era muito boa, eles colocavam em zonas estratégicas, né, onde aquele filho do camponês, né, do pequeno, da população um pouquinho mais recôndita, não tivesse acesso a essa educação. Então, depois temos esse novo período, que é o período após a independência, que começa de 1975 para diante. 11 de novembro de 1975 é o ano em que, é o ano, dia, mês, em que Angola se tornou independente. Então, daí para frente, Angola começou a escrever uma nova história na educação. Né? No século XVI, XVII, mais ou menos pela história de Angola, ainda a parte da educação estava relegada ainda aos jesuítas, aos padres. Era um processo parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, embora o Brasil tenha sido lá em 1500, vocês também já têm esses 500 anos, mas foi para esses 17 que foi ficar mais na mão assim, dos jesuítas, na educação do povo. E ali, eles tentaram fazer uma inclusão naquele período, desse século 17, 18? Então, professor Serrano, os jesuítas, eles tiveram uma grande influência porque foi através da religião, né, da religião que eles procuravam, né, dar os primeiros, as primeiras lápides ou as primeiras instruções de educação, né, porque era bem básico. Então. Era muito básico. Existia aquilo que lá se chama de capelinhas. Capelinhas eram sítios dentro da igreja onde se dedicava um tempo específico para educar. Era o que? Mais ou menos o ensinar a moral. A moral. Estava mais em cima disso do que do próprio letramento. Exatamente. Si. A moral, depois introduziram um pouquinho a leitura, né? A escrita, o cálculo, né? Que eram, na verdade, habilidades fundamentais para tentar levar um pouquinho avante aquilo que era o processo de industrialização, aquilo que era a mão de obra barata. Então, era muito mais fácil, por exemplo, para mim, ter um indivíduo a trabalhar para mim que pelo menos soubesse, né, o alfabeto português, soubesse calcular. Ele me ajudaria mais em relação àquele indivíduo que fosse pouco letrado. Essa mudança só se deu, então, aí a partir do que? De 75 você falou? Mas ou ela aconteceu uma mudança ainda antes disso? Eu só perguntaria, para complementar a sua pergunta, professor, houve uma revolução, não é? Nesse período revolucionário, a educação conseguiu andar? Conseguiu progredir? Ou ela ficou, digamos, ao sabor das possibilidades que uma revolução
permite com muita restrição? Né, andou a passos muito lentos, né? Em estatística nós dizemos se a temperatura subir a 0,1 grau, houve evolução, né? Mas só para terem uma ideia, é uma evolução muito ínfima. Era uma evolução muito ínfima porque nós estávamos ainda com as sequelas, né? Com as sequelas da colonização. Aí ela foi uma colonização bastante tardia, né, que você falou aí pelo período, né? E aí você coloca lá 75, o período anterior a 75, e esse período depois de 75 que você falou foi bem devagar. Bem devagar. As mudanças, estava meio que estacionado, então. Exatamente. Então, qual era o foco? Existia muito jovem e adulto analfabeto, primeiro passo. Sim. Né? Existia muito jovem e adulto que era analfabeto. Depois, a própria educação em si não tinha muita qualidade. Foi aí que o primeiro presidente da República de Angola, o Dr. Antônio Agostinho Neto, ele lançou uma máxima. Ele disse: todo aquele indivíduo que soubesse ler e escrever devesse ensinar, mesmo não tendo uma especialização para a docência. Vocês estão a notar? Então, vamos lá, o foco político estava todo voltado para essa máxima, né? Que todo aquele que soubesse ler e escrever devesse ensinar, porque o índice de analfabetismo era abismal. Então, quer dizer que isso, interessante isso daí. Você chegou já a ler alguma coisa de um método chamado método lancasteriano? Que a ideia do método lancasteriano era que você fizesse uma alfabetização no nível coletivo. E essa do Agostinho, então, foi interessante. Como é que se processou? A partir desse momento, dessa ideia dele, se nota na história de Angola que realmente aumentou esse nível de alfabetização? Tem mais ou menos uma ideia quanto é que foi isso? Então, isso acabou sendo um combustível, né, vamos lá, na mente da população, na força da juventude naquele tempo, dos adultos, no sentido de tentarem acelerar esse processo. Mas essa educação estava voltada mais para a alfabetização, né? Ele disse que todo indivíduo que soubesse ler e escrever devesse ajudar aquele que não sabe. Então, houve uma correria, houve uma evolução. Na verdade, foram palavras muito motivadoras. Muito motivadoras. Nossa. Porque, independentemente de você ter um diploma, de ter uma formação na área, você podia partilhar do pouco que você sabia com os outros. Nossa, isso foi muito interessante. Eu li um pouquinho da história, mas não encontrei esse vínculo. É muito interessante. Viu? Bem, então agora nós vamos para um intervalo, né? E esse intervalo a gente vai de Angola para Pernambuco, professor, não é? Vamos mostrar um vídeo. Eles estão assim, se juntar os dois mapas não vão ficar muito verdade, longe. Encaixa direitinho, né? Então, o professor Dicê Moreira esteve em Pernambuco, falamos agora há pouco em Garanhuns e mais outras cidades, né? Do interior de Pernambuco. E vamos mostrar então agora um depoimento de uma pessoa que trabalha muito pela educação em Pernambuco, né, professor? Verdade. É o César Luna, né? César Luna. Isso. Vamos então, Guilherme, por favor. Programa Missão Educar, entrevistando nesse momento César Luna, o responsável pela realização do evento aqui de Garanhuns. Por favor, César, você poderia dizer qual a importância, como foi a organização desse evento aqui de Garanhuns? Professor, aqui no Agreste Pernambucano, né, são 23 cidades em torno, e o nosso projeto é agregar valores e trazer grandes personalidades da educação para que venham à nossa cidade, né, trazer experiências, trocar experiências com educadores da região. E a ideia foi Garanhuns, porque é a cidade chave, né, aqui do Agreste, e para que esses municípios todos viessem para um projeto tão especial e importante aqui para a nossa região. Né? Ok, e foi agregado aqui, mas quantas cidades vieram para cá para o evento? Esse evento temos em torno de umas 18 cidades. Caruaru, Venturosa, Saluá, entre outras. Ok, e o resultado dessa experiência para você, em termos de... Comparando com o ano passado, já teve o primeiro congresso, né? Primeiro Educa. Teve o primeiro congresso, Educa Garanhuns, com abertura com o Dr. Augusto Cury, em parceria com a Associação Brasileira de Psicopedagogia, sua presidente, entre outros educadores. E esse ano, homenageando um grande amigo, né, que é o professor Diceu Moreira, o tema do livro dele, Incluir de Corpo, Alma e Espírito,
e dentre outros educadores, como a Rossana Ramos, que trabalha com inclusão, que é da Universidade de Pernambuco, em caráter internacional, com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, o poeta G.C. Quirino, né, da Paraíba, entre outros educadores. Ok. Muito obrigado pela sua entrevista ao programa Missão Educar. Obrigado. É realmente um grande evento, hein, professor? O evento de Garanhuns, ele teve lá quase mais de 1.200 professores, vindo ali de várias cidades da região, tinha lá 18 ou 20 cidades participando. E o mais interessante é de que no momento em que se organiza um evento desse, no interior do estado, está se facilitando ao professor, ali mais para o interior, o acesso ao conteúdo da educação. Em vez de os grandes congressos ficarem centralizados nos grandes centros, nas capitais, então essa experiência. E o César ele faz um trabalho muito interessante, que ele tanto faz esse daí, quanto ele faz com cidades menores, que é extremamente gratificante a gente ir para lá. Então ali, Pernambuco, subindo um pouquinho até para você chegar no Ceará, para o Ceará, Rio Grande do Norte, você liga, se ligarmos a Angola com essa região, então estamos em casa. É só voltar aos continentes ao lugar, estamos em casa. Então, voltamos a ser vizinho, viu, Abias? Logo seremos, porque os continentes estão se aproximando, né? Então, nós temos aqui a presença de uma teleinternauta, é a Rita de Suzano. Muito obrigado, Rita de Suzano, pela sua participação, seja muito bem-vinda. Ela pergunta para o professor Abias, é assim, o custo de vida em Angola também é alto, é caro? Ela falou também, porque ela já está, então, já está nosso é mesmo, né? Então ela pergunta assim, até que ponto os altos impostos não interferem na educação? Então, muito obrigado por ela ter nos colocado a questão. Então, nós estávamos a falar um pouquinho sobre a guerra. Né? Depois desse tempo de colonização, ainda houve outra guerra interna, né? Que só terminou em 2002. Então, nós assim somos um adolescente que está começando agora a conhecer as andanças da vida. Houve uma reportagem, eu não estou lembrado se foi um outro ano, que saiu que Luanda é a cidade mais cara do mundo. Me lembro disso. Não sei quais foram os estudos que foram feitos para se chegar a essa conclusão. O custo de vida lá é alto, né, só para a nossa telespectadora. E isso, de alguma forma, influencia um pouquinho naquilo que é a educação, porque nós sabemos que, quando está se falar de educação, é o grosso, é o todo. Não se pode falar de educação segregando, né, ou excluindo alguém. Então, existem aqueles... O bom é que o ensino primário, que vocês chamam aqui de Fundamental 1, a nossa lei de bases do sistema educativo diz que ele deve ser obrigatório e gratuito. É parecido com aqui do Brasil. Então, isso facilita um pouquinho. Só que o grosso populacional é tão grande que as escolas, às vezes, não conseguem albergar todo mundo. Né? E se você quiser um pouquinho mais de qualidade, então você opta pelo ensino particular. Aí você tem que tirar do seu bolso para custear. Não sei se consegui satisfazer a questão da nossa... Não, mas eu acho que ficou interessante a sua colocação. Em cima disso, eu aproveito para te fazer uma outra pergunta. 75 de dezembro foi uma ruptura. Houve uma ruptura porque o MLP, né, o movimento, né? O movimento de libertação de Angola. Obviamente, entrou-se em conflito, não foi? Que isso durou até 2002. Isso, 2002. Portanto, nesse período, pouquinho que eu li sobre a história, praticamente as escolas foram detonadas. Afirmativo. Então nós podemos dizer assim, que vocês não estão viajando à velocidade do som, a velocidade da luz, porque em 12 anos, nós estamos falando aí de 12 anos. 12 anos, gente. Eu vi pouca coisa, mas eu conversando com o professor Serrano Freire, nosso amigo lá, um abração para ele, né? Que é um desbravador também, que está fazendo esse intercâmbio entre Angola e Brasil. Nossa, eu vi coisas lá que o pouco que eu vi, ele mesmo, muito entusiasmado, um cara muito entusiasmado com Angola, porque ele está vendo. São 12 anos. E aí, essa reconstrução ainda está acontecendo? Eu estou falando que reconstrução até no nível físico, porque a teleinternauta, como ela colocou, é isso mesmo, é uma reconstrução então, no nível físico, não é? Exatamente. Então,
4 de abril de 2002 é comemorado em Angola o Dia da Paz, né? Porque eram 3 movimentos de libertação. Era o MPLA, que é o atual partido que está hoje no poder, era a UNITA, que era a oposição, e era a FNLA. Eram 3 movimentos. Então, houve esse tempo. Então, como o professor Dirceu disse, e disse muito bem, que as escolas foram todas detonadas. Mas de lá para cá, nós temos dado passos significativos. Só para terem uma ideia, em 2001, 31 de dezembro, foi promulgada uma lei de bases do sistema de educação. Já se tentou em 84, só que não funcionou muito bem. E aí, depois, em 2001, eles conseguiram implementar uma lei de bases. Fez-se a reforma educativa, uma reforma educativa em 2007, por aí. Fez-se uma reforma curricular, reformou-se os currículos, fez-se uma reforma geral no próprio subsistema de ensino, implementou-se métodos de alfabetização nos 2 modelos, Sim Eu Posso, né? São nomenclaturas que incentivam um pouquinho, e o método PAI, né? Que uns chamam de PAEP, que era o programa de alfabetização também. Então, nesses 12 anos de paz, nós demos passos gigantescos. Demos passos gigantescos. É verdade que em algumas coisas nós ainda precisamos melhorar muito. Nossa. Precisamos melhorar muito. E esse intercâmbio, eu acho que falou agora do professor Serrano Freire, um abraço para ele. Temos visto que agora existe uma sede no conhecimento, né? Nós podemos dizer assim que os professores angolanos estão sedentos. É verdade. Estão sedentos do conhecimento. Aquilo agora é tudo muito recente, é tudo muito novo, e está todo mundo empolgado, todo mundo quer dar o seu contributo. A gente viu pelo Congresso. Você não foi ao Congresso, não deu, você estava com compromisso, né? A gente viu lá pelo Congresso, né? E pelo trabalho todo que vem fazendo, pelos contatos que eu tenho com os outros colegas seus em Angola, mesmo pelo Facebook, a gente nota essa efervescência, essa motivação. Isso que não pode perder de vista, porque isso é uma nação jovem. E outra, eu vi que grande parte do professor, até o Serrano falou assim, nossa, mas ele é novinho, não é? A grande maioria, né? Parece que temos mais alguma contribuição. Temos sim, professor. Olha, aliás, eu antes de passar a contribuição, é uma curiosidade, né? Que o nosso público também talvez tenha. Professora Bias, lá nos trabalhos, o senhor está na área de matemática, mas talvez tenha ouvido falar na área de português. Pedagogia. Ah, essa sua área é pedagogia? Agora é pedagogia. Perfeito. Então, ouviu falar, ou lembra-se, de referências de educadores brasileiros ou literatos brasileiros que se usou ou se usa, por exemplo, algum poeta, algum escritor nosso, alguma coisa assim? Lá os angolanos conhecem muito Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido. Conhecem aí vários livros de Paulo Freire, consomem muito. Augusto Cury, ele é psiquiatra, mas os ensinamentos dele lá é bastante popular para a juventude universitária. Lá nas faculdades fala-se muito desses escritores. Lá vocês chegaram a ver alguma coisa sobre Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, Darcy Ribeiro, ou seja, de alguns outros que de uma certa forma, né, têm influência direta na educação, métodos de ensino. A gente fala muito de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, nós até em brincadeira, nós falamos que nós tem aí como é que é o nome dele? Que diz que educação é vida. Educação não é preparação para a vida. John Dewey. Nós falamos que o Anísio Teixeira é o discípulo mais acérrimo de John Dewey. Nós até em brincadeira nós falamos, olha, a linha dele literária, a forma, os pensamentos deles também são bastante consumidos lá em Angola. Anísio Teixeira, na verdade, é um dos escritores brasileiros que é muito admirado. John Dewey, acabei de receber a revista Linha Direta, que eu estou presenteando você para você levar, um artigo do professor Celso Antunes falando a respeito do John Dewey. E realmente, assim, houve uma forte influência, né, americana para o Brasil em termos da própria formação da nossa base
de ensino, mas a gente fica contente de saber que nós temos lá pelo menos um Paulo Freire, que alguém se lembrou, por exemplo, do Anísio Teixeira, talvez Lauro de Oliveira Lima ainda com... Mas outros educadores no meio desse caminho, me leva que a uma frase de um outro grande, que você já conhece, que eu já falei de algumas vezes, do professor Henrique José de Souza, que acho que eu tenho uma frase que para mim é cabeceira também, e que dá esse sentido dessa garra do que é o papel hoje do professor. Essa frase do professor Henrique define o papel do professor, de um líder, de um gestor. Ele disse o seguinte: o mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar o mestre novamente, mas só que dessa vez dentro de si mesmo. Olha a trajetória da educação. Né? Está escrito aí, projetado, o que faz um professor em sala de aula, o que faz um líder. Né? Muito bem, realmente é uma verdade, né? E é muito interessante, professor, a gente ver que o intercâmbio existe realmente, né? Não, ele já existe. Vamos falar um pouquinho disso também, que a Bias tem alguma coisa para falar. Então, agora vamos viajar de novo. Vamos. Para Pernambuco. Vamos lá, voltar lá, fazendo a ponte. Vamos fazer uma ponte Angola-Pernambuco, né? E vamos a mais uma entrevista que o professor Liceu Moreira preparou lá para nós, nos congressos que ele participou em Pernambuco. Por favor. O programa Missão Educar, aqui mais uma entrevista no evento de Garanhuns. Interessante, professor, porque observando aí ao lado a bandeira, até vou focalizar, está escrito ali Ciência e Fé. Essa é a pedagogia do Colégio Diocesano? Eu sou o professor Albérico Fernandes, diretor dessa casa, dessa instituição de ensino, que é uma instituição quase centenária. Ela fundada em 1915, ela teve um papel fundamental, que era agregar somente o estudo dos meninos. E com o tempo, com a modernidade, com a nova educação, foi implantada também a presença das meninas no colégio. Ela nasceu sobre a égide da Igreja Católica. A grande preocupação que a igreja tinha de, ao fundar uma igreja, ao lado da igreja, fundar uma escolinha para catequese. E essa catequese foi ampliando, vendo a necessidade dos meninos também aprenderem a ler. E sobre um lema, ciência e fé. Essa ciência que fala do conteúdo, a ciência que prepara o homem para o mundo e a fé que eleva a espiritualidade desse próprio homem. Então, dessa maneira, cresceu o Colégio Diocesano de Garanhuns, cresceu essa instituição que hoje se confunde com a própria história da cidade de Garanhuns. Então são 100 anos realmente de ciência e fé, 100 anos de trabalho e 100 anos trabalhando com a formação integral do aluno. Dentro dessa formação integral, nós também abrimos espaço para grandes eventos. E o Educa Garanhuns, que se realiza pela segunda vez no nosso ginásio esportivo, é um sinal do espaço que a gente tem, não somente para dentro do diocesano, mas para fora do diocesano, para fora da cidade de Garanhuns e para toda uma região, que num evento dessa qualidade só faz crescer, num evento dessa qualidade faz com que as pessoas sejam cada vez mais entusiasmadas e dispostas, mostrando que é através da educação que a gente pode fazer a diferença nesse país. Ok, professor, muito obrigado pela sua contribuição ao programa Missão Educar, que vai ao ar pelo aptv.com.br todas as segundas-feiras às 18 horas. Muito obrigado. Só temos a agradecer a você, Liceu, a sua presença, que também foi um contributo nesse evento. Obrigado. Realmente a gente gosta de ver esses professores do país inteiro, né, e também agora aqui do exterior também, com essa mesma vontade, né, e querendo realmente que a educação seja efetivamente a mola de mudanças para o mundo todo, né? Então agora vamos perguntar à professora Bias, uma pergunta que vem para nós aqui, do Rômulo. Boa tarde, Rômulo, lá de São Paulo. Tudo bem com você, Rômulo? Obrigado pela participação. A pergunta do Rômulo é a seguinte: em Angola, em épocas de eleições, os candidatos apelam para a educação e para a segurança, como aqui no Brasil, e fica tudo sempre na mesma? Ai, amigo Rômulo, tudo bem? Muito obrigado pela questão. Normalmente, um programa político deve sempre contemplar a área da educação, né? E no nosso país, às vezes, não foge à regra. Eles também contemplam muito a área de educação. Mas nós também sabemos que existe uma diferença abismal
entre o que se fala e o que se faz. Né? Muitas das vezes, se calhar não, né, por maldade, mas às vezes as coisas continuam, né? Roma tem a famosa frase, Roma não foi construída em 7 dias, né? Então, às vezes o político diz alguma coisa, mas nós lá na prática, nós vimos que aquela... Mas ele disse fazer o quê? Não, então uma coisa também assim, lembrar, eu sempre quero olhar para a história de um país e olhar para Angola no momento histórico em que ela vive. Você já contou um pouquinho ali que é viver 30 e poucos anos de guerra. Não é brincadeira, gente. Não. Nós, de revolução, aqui nós não sabemos o que é isso. A coisa não é brincadeira. Você tem hoje várias pessoas que eu conversei lá, que muitos delas perderam seus familiares na guerra. Na guerra. Então, veja, é um momento que não dá nem tempo o cara fazer muita promessa. Não é ainda aquele ranço que acontece aqui no Brasil de muita promessa, de muita coisa, porque realmente essa juventude que está lá, ela está pronta ali para falar assim, não, nós queremos uma mudança de 12, 14 anos. Dá a minha impressão de que vocês estão numa velocidade, como se fosse assim, eu pego um Fusca, né? E consigo dar 180 nele. E tem gente com uma BMW e está andando a 30, 40 por hora. É isso? Então, professor Dirceu Moreira, nós temos aqui mais uma participação, que é do Valdir de Santo André. Boa tarde, Valdir. Obrigado pela participação. A pergunta para ele é um comentário, que é para o senhor, esse comentário com certeza. Ele diz assim, olha, o povo de Angola tem muito mais chances de prosperar do que o povo brasileiro. Acompanhei os vídeos lá de Angola. Olha, já assisti aqueles programas que nós passamos os vídeos. Tá vendo? Parece que não, mas o pessoal vai assistindo. Ele fala assim, acompanhei os vídeos e o pessoal se empolga pela educação. E pelo menos aqui no ABC, as escolas estão abandonadas e ninguém dá a mínima. Bom, então agora eu posso falar um pouco, mas também cabe o entusiasmo aí para o Abi, só para complementar. Então, qual é a ideia de quando nasceu, Serrano, quando você começou a pensar no nascimento ainda, em geral, o programa Missão Educar? E nós sentamos e conversamos, que eu me lembro, você falou assim, a principal estrela do programa é a educação. Então, um programa como esse vem para se servir de uma situação como essa. O que nós precisamos no Brasil é resgatar o valor e a dignidade do nosso educador. De ele realmente ter aquela, sabe, o prazer de dizer, eu sou o professor, eu sou o educador. E ele ter consciência, restabelecimento de consciência, porque esse país não chegou onde ele chegou se não fosse pela educação. Criticam, falam, tudo bem, mas chegamos. Então, ao invés de a gente apontar as coisas, vamos apontar as coisas boas também. Vamos apresentar, sim, as críticas quando nós pudermos dar uma sugestão. Mas é fundamental que a gente veja assim. Por exemplo, eu vi em Angola, como vejo coisas de abandono das nossas escolas de periferia em São Paulo, nos grandes centros, em qualquer lugar. Mas também eu vejo as coisas boas acontecendo. E isso é fundamental. Eu gostaria que você falasse, por exemplo, até do que você vê lá como... Sabe, como disse o Agostinho, o presidente lá, quem tiver um pouco de conhecimento, deu outro. Olha que fraternidade, olha que coisa né, grandiosa. É fraternidade isso, não é? Quer dizer, um povo se dando as mãos para o bem comum, pois né? Mas eu tenho um pouco, eu não sou um professor, mas eu tenho um pouco, eu vou ajudar o outro. Eu até às vezes aproveito a máxima de Gandhi, né? Ele dizia que eu tenho que ser a mudança que eu quero no mundo. Né? A mudança começa comigo. Eu às vezes digo assim aos meus alunos, ao invés, nós falamos sempre o governo, mas quem é o governo? O governo é eleito por quem? Pelos cidadãos. Quem elege os governantes, os nossos governantes, é o povo. Então, o governo que o povo escolheu é aquele governo que tem uma máxima, né? Cada povo tem um governo que merece. Né? Cada povo tem um governo que merece, porque essa democracia faz com que nós, né, elejamos aqueles, nós próprios que elegemos. Então, ao invés de falar, não, eles deviam fazer, por que é que nós não começamos? Eu tenho dito assim, os cantores às vezes, eles emancipam a carreira deles,
nós educadores, em vez de esperar que o governo faça, por que nós mesmos não façamos os intercâmbios, assim como o professor Dirceu, andar de terra em terra, de país em país, aí você vai plantando aquilo que é o teu parecer sobre a educação, vai lapidar um quadro, aí deixa o seu nome, você está fazendo carreira na tua área, você não precisa que eles te pagam mais ou menos, você vai dando palestra, em contrapartida você recebe um retorno. Isso é empreender, né? Nós temos que empreender na nossa profissão. Não vamos esperar que o governo diz, olha, agora vamos valorizar os professores. Isso não vai acontecer. Vamos notar pela história do professor. O professor, ele sempre foi visto, todo mundo é unânime em afirmar que ele é o melhor profissional, porque todos os outros profissionais um dia sentaram na carteira. Isso. Mas os frutos do educador são a longo prazo. Para o professor Dirceu, hoje ser o professor Dirceu, quantos professores intervieram na formação do professor Dirceu? Exatamente. Por isso é que não se dá mérito a um professor específico. É longo esse processo. Então, nós, os profissionais da área, nós é que temos que empreender, assim como faz um jogador, internacionalizar a minha carreira. Eu falo, olha, eu vou escrever meus livros, eu vou levar para Angola. Eu conheci o professor Dirceu, por quê? Porque ele se deslocou. Ele foi. E hoje o professor Dirceu, lá em Angola, pode até ser que no Brasil ele não é visto como ele gostaria, mas ele já tem um público lá. As pessoas falam dele. Existe um retorno maior do que essa interação. Eu acho que dinheiro às vezes não consegue comprar isso. Então, nós é que temos que fazer o nosso nome. É verdade, Abias. E tem uma coisa que eu quero pegar um gancho. É assim, eu vou estar te dando um livro de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Essa cidade tem 2.200 habitantes. Eles conseguiram fazer lá, da professora Simone, um congresso, que a cidade de 2.000 habitantes, 2.000 e pouco, chegou a levar 700 professores para um congresso lá dentro de uma cidade internacional, com mais de 20 cidades vindas da região. E aí, eu estou aproveitando isso para te falar que é realmente assim, nós temos que fazer a diferença. O empreendedor. E eu sei que você está conversando, até falamos assim, mais ou menos, Serrano também comentou isso, você está lá como jovem agora empreendendo lá um congresso que pode chamar, que é um congresso internacional. Eu gostaria que você até dissesse um pouquinho dele, né? Eu até, antes do professor Abias falar sobre essa notícia, primeira mão, né? Nossa, primeira mão. Eu vou citar mais um internauta nosso, lá de Cascavel, no Paraná, hein? Opa! É o Pedro Cardoso. Tudo bem, Pedro? Muito obrigado pela sua participação. Gente, nós estamos aí com pouco tempo para acabar o programa agora. Daqui a pouco a gente vai já entrar nas partes de considerações finais. Temos aí 12 minutos para terminar o programa, né? E aí eu digo o seguinte, quem quiser escrever, escreva agora. Porque daqui a pouco o programa acaba e não vai dar tempo de você se manifestar. Semana que vem. Né? Então, olha só que interessante, Pedro Cardoso de Cascavel nos pergunta aqui. Como funciona o processo seletivo no ensino superior, faculdades, em Angola? É como daqui, que há faculdades particulares e públicas? É uma pergunta. Outra pergunta, lá tem um vestibular também? Exatamente. Lá existem faculdades públicas e privadas, né? Para ingressar numa faculdade pública, você faz provas, exames de acesso ou de aptidão, que é semelhante a um vestibular. Nem todos conseguem. Então, quem não consegue na pública, obviamente, vai ter que pagar por uma privada. Mas, né, nós sabemos como é que é a avaliação, né? A avaliação é sempre injusta. A avaliação é sempre injusta para quem é avaliado, né? Ele, às vezes, avaliado, principalmente. Às vezes ele diz que, eu não estou satisfeito, eu acho que eu devia entrar, mas às vezes acaba não entrando. Então, quando a rede pública não consegue não consegue responder à demanda, né, dessa sede pela formação, aí vai para a rede privada. A rede privada que tem que pagar mensalidade. Isso daí eu sei que já tem uma outra pergunta aqui, mas eu queria que você falasse rapidinho aí sobre esse evento que você vai fazer lá, porque é primeira mão e é uma coisa internacional. Você vai estar fazendo um pioneirismo também. Exatamente. Então, eu me apeguei à ideia de que se o cantor é tão famoso assim, que na verdade não é mais importante que o professor, porque o cantor ele passa pelo professor. O jogador, às vezes sem formação acadêmica, é tão famoso. Por que o professor não é famoso? Então, eu pensei, eu vou empreender nessa área. Eu vou começar a dar
congressos, realizar atividades no sentido de promover e engrandecer os professores, aqueles que são os educadores. Então, professores brasileiros, professores angolanos, professores santomenses, todo aquele que estiver interessado em dar um pouquinho daquilo que ele tem, seguindo a máxima de Agostinho Neto, né? Já não é só saber ler e escrever, mas todo aquele que tiver algum conhecimento, que acha que tem alguma experiência, pode contactar. Nós vamos tentar, dentro daquilo que é os nossos objetivos, nesse congresso, porque os congressos são realizados em função da necessidade específica de cada escola. Né? É uma autossuperação que, para os profissionais de Angola. Então, se qualquer professor brasileiro tiver interessado em dar um pouquinho dele, é só contactar. Né? É só contactar. E isso vai ser em Lubango? Isso vai ser já em agosto, dia 28, 29 e 30, na província da Huila, cidade do Lubango. A província Huila. A província Huila, a cidade, exatamente. É Lubango. Isso. Mas vamos lá que parece que parabéns, dá tempo parabéns. aí? Vamos noticiar sempre aqui. Dá tempo essa daí aí? Dá tempo. Essa aqui é só um elogio. Não precisa responder. Mas tem mais uma depois ainda também. Ah, é? Hoje estamos aqui com muito interesse dos nossos internautas. Muito bom. Então nós temos aqui o Ademir Cavalcante, de São Caetano. Ele diz assim, olha, perfeita abordagem sobre o professor. Parabéns pela sabedoria e pela visão. Então ele se refere aos senhores dois professores. Parabéns aí, o Abias. Muito obrigado, viu, Ademir? Temos também aqui mais um teleinternauta, que é a Vera Moreira, do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, hein? Opa, meu sobrenome aí, velho. É Vera Moreira. Talvez até tenha alguma ligação depois. Quem sabe? Quem sabe, né? Obrigado, Vera, pela participação também. Aí é boa tarde, né? Deve ser uma boa tarde bem quente, bem gostosa, como sempre no Rio de Janeiro, né? Então ela diz assim, no que chamamos de colegial hoje em dia, que vem depois do ensino fundamental 2, em Angola é ensinado todas as matérias básicas, como biologia, física, matemática, português, etc., como aqui, ou o aluno escolhe as matérias conforme a profissão que deseja. Não sei se ficou clara a pergunta. Interessante a pergunta. Então, dela. essa pergunta é muito interessante. Eu acho que a lei de bases, né, 4686, e a nossa é de 31 de dezembro de 2001, a diferença está exatamente nesse aspecto. Nós, no ensino médio, o indivíduo já faz especialização. Você não é obrigado a seguir o tradicional. Até cadeiras que não têm nada a ver com a tua formação. Eu quero me formar em humanas, eu não preciso dar muita matemática, eu não preciso dar muita física. Eu vou dar cadeiras que têm a ver com a minha especialização, com a área em que eu quero. Isso já no terceiro ciclo de vocês, exatamente, que é o nosso ensino médio. No ensino médio. São 3 anos para os pré-universitários, depois tem para a formação. Eu, por exemplo, eu me especializei em matemática no ensino médio. Agora, no ensino superior, eu estou fazendo pedagogia. Mas eu já tenho a especialização no ensino médio de matemática. Porque ou seja, então lá você escolhe, tem essa escolha. Nós escolhemos. Poxa vida, um avanço. Isso me lembra um pouquinho, anteriormente, nós temos o científico normal e o clássico, né? Mais ou menos. Mas tinha isso né? só lá o dele, lá o aluno escolhe. É mais específico. O nosso não, tinha opções como tem hoje aí os cursos técnicos. E os Pronatec, que é um programa do governo, um pouco diferente dele. Dele não, ele vai escolher, não é isso? Acho que isso dá mais rapidez ao processo. Não, dá um outro processo e outro. Quando ele falou, né? Eu não preciso tanto de matemática, porque eu fico lá aprendendo uma coisa que eu não vou fazer tanto uso dela. Verdade. Eu preciso do mínimo. Olha, temos também mais uma pergunta aqui, que é da Amanda Soares. Obrigado, Amanda. Boa tarde para você também. Você está em São Paulo. Muito obrigado. Ela diz assim, o que você leciona em Angola? Obrigado por ter vindo. De nada. É o programa. O que você leciona? Então, você ensina? Eu dou aulas de matemática e física, porque eu me especializei em matemática e física. E agora, nessa altura, com a minha formação superior, eu sou bacharel em pedagogia. Então, eu dou cadeiras relacionadas com a área de pedagogia. Eu já trabalhei com crianças do pré-escolar, já dei a primeira classe, vocês aqui chamam o primeiro ano, já dei o segundo ano, já passei por várias classes, já assumi uma turma como professor único, nós chamamos lá de monodocência, que é o professor que leva desde a primeira série ou primeira classe até a 6ª classe. Para nós vai até a 6ª e para você vai até o 5º ano, né? Vai até o 5º ano.
Perfeito. Temos também mais uma participação aqui. Essa é especialíssima, hein? Benjamin Vambano, Nossa! de Angola, falando conosco aqui. Muito boa tarde, Benjamin. Bom, deve ser boa tarde. Já é boa noite Boa em noite. Angola. Acho que já é boa noite lá, né? Muito obrigado pela participação. Você com os nossos demais internautas estão nos enriquecendo muito aqui hoje. Então, ele pergunta assim: professor Abias, grande investigador na área de educação em Angola, perguntaria ao mesmo qual é a avaliação que o mesmo faz do sistema educativo angolano em relação ao sistema brasileiro. Sei que estás há pouco tempo aí. Ele também está com pouco tempo para terminar o programa. Então eu vou pedir para ele que seja muito objetivo para poder explicar isso para você, tá bom? Mas obrigado, Benjamin. Só uma questão que eu me esqueci de explicar na ouvinte anterior é que eu também atuo como diretor de escola. Então, nessa altura eu não estou lecionando, eu sou diretor de uma escola particular, Colégio Focos, no Lubango. Então, respondendo aí o meu colega de profissão, meu colega de carteira, meu amigo, meu companheiro Benjamin Vambano, eu já tentei ver um pouquinho já fiz uma comparação entre a lei brasileira, a lei de bases, é Lei 46/86, né? É de 1986, acho que é de outubro, não lembro bem o dia, mas eu estive a ler hoje. Então, é um pouquinho parecida à angolana, é um pouquinho parecida porque tem 3 níveis, né? Tem o fundamental, né? Depois tem o colegial e tem o ensino superior. E nós lá temos o ensino primário, temos o secundário e temos o ensino superior. Só que, agora, nós chamamos de pré-escolar, eles também têm o pré-escolar, nós é um subsistema de educação pré-escolar. Aqui tem o pré-escolar, tem o extra-escolar, né? Tem essa componente do extra-escolar. Nós lá chamamos o ensino primário, eles aqui dizem fundamental 1. Nós chamamos primeiro ciclo do ensino secundário, eles dizem fundamental 2. Mas os conteúdos não mudam muito. Exatamente. O ponto de convergência, o ponto em comum é que no Fundamental 1 é igual, Benjamin, a nossa lei de base que tem a característica, o ensino é obrigatório para as crianças dos 6 anos aos 14 anos de idade. O ensino é gratuito. Nós também lá em Angola, no ensino primário é obrigatório e é gratuito. Então, depois tem o primeiro ciclo, que nós chamamos de primeiro ciclo, mas eles aqui dizem que é colegial, né? É fundamental 2. Depois temos o ensino médio, que nós, a especialização, temos a formação de professores, temos o subsistema de formação técnico profissional, né? Temos o técnico profissional, temos os institutos médios agrários, temos aí a especialização na área técnica. Nós também temos educação de adulto, eles aqui também acabei de conversar com o professor Dirceu, ele me disse também que tem uma educação de adulto, né, mais voltada à andragogia. Então, existem a principal diferença, no meu ponto de vista, é a especialização no ensino médio. Né? No sistema educativo brasileiro não se faz especialização no ensino médio. No colegial, eles dão todas as cadeiras, ao passo que nós aí já podemos escolher o curso que nós queremos. Perfeito. Então agora nós temos mais uma participação. Vamos encerrar agora as participações, né? Nós temos 1 minuto e meio para terminar o programa agora. Porque falamos sempre aqui, viu, professor? Quando o assunto é bom e a entrevista é boa, o tempo voa, não é verdade? É verdade. É uma máxima nossa aqui. Manuel Ernesto, de Lubango, Angola. Muito boa noite, Manuel. Obrigado pela participação. Nossa segunda participação internacional aqui. E ele diz assim: parabéns aos professores pelas explanações sábias. Muito obrigado aí. E deixar aberto que da próxima vez, não é só quando tiver o angolano aqui para fazer pergunta, não. É para quando tiver os brasileiros para cá, vocês podem fazer pergunta. Eu sou Benjamin e Manuel. Participem sempre. Não, e os outros, aqui, aquela turma toda que está lá. Todo mundo que está em Angola, em Moçambique, todos os países de língua portuguesa, os brasileiros, todo mundo trocando aqui, porque nosso idioma nos permite a gente trocar sobre educação, não é verdade? E até dizer assim, que graça aí, que eu não posso deixar de fazer isso, porque foi graças a... Sabe aquela história do primeiro apertar o botão, que veio através daquele convite para ir lá para vocês pelo professor? Um grande abraço para o Serrano Freire, através do seu instituto, abriu essa possibilidade. Olha, a gente esteve lá, olha como um único momento, eu falei isso para ele ontem pelo Facebook, um único momento, uma única situação dessa se alargou, se ampliando hoje. É uma missão educar para lá, através de um contato, e agora você aqui, de repente que venha outros aqui que estiverem no Brasil, a gente vai entrevistar os professores de Angola.
Bom, então, a gente agradece muitíssimo a participação do professor Abias, e então demos aí a ele a palavra para as suas considerações finais e as suas despedidas do nosso público hoje. Ok, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. De coração, eu espero que o povo brasileiro continue a ser assim hospitaleiro, né? Eu fui muito bem recebido aqui no Brasil, graças a Deus. Quero mandar um abraço especial para minha noiva, minha namorada Rita de Cássia. Vou mandar um abraço para os meus sogros e que está aqui hoje, que veio me acompanhar. Muito obrigado ao professor Dirceu, aqui ao jornalista Serrano, José Serrano, muito obrigado mesmo. E dar aí uma motivação para os professores brasileiros. Por favor, professores, somos nós que temos que levantar a nossa profissão. Então, vamos fazer intercâmbio, vamos fazer eventos. Todos aqueles que estiverem interessados podem me procurar no Facebook. É só escrever Abias Chombossi ou na minha página. Eu tenho uma página aqui, o Filodidactique. O termo é um pouquinho complicado, mas significa amigo do ensino, né? Vamos ser todos amigos do ensino e vamos todos embarcar nessa grande viagem que é a educação. E você também vai verificar, professor, lá no Grupo Missão Educar, que está conosco também no Grupo Missão Educar, não é? Então o professor Abias está lá. Professor Dirceu Moreira, temos que ir embora agora. Temos que ir embora, não. Então se encerrou, acabou. E vamos ter no nosso próximo programa mais algumas matérias sobre Pernambuco ainda, do professor Dirceu Moreira, e algumas fotos também. Então, agradecendo muito aí a presença do professor Abias, a nossa técnica, né, o Guilherme Dias, a assistência aí do Daírio Clique ABC, do Rodolfo de Andrade, a presença da Rita, que está aqui acompanhando o professor Abias também, que trouxe aqui para nós, né? E agradecendo a você, especialmente, que participou conosco aí. Estaremos aqui novamente na segunda-feira que vem, às 18 horas, em mais uma edição do Missão Educar, com direção da televisão Up TV, de Liliana Gonçalves. Um grande abraço.